Pelo quê? Por como é feito o investimento na ciência? Como a ciência está hoje em dia no Brasil e no resto do mundo? O que a gente pode começar falando? Acho que a gente pode começar por aí. Pode começar por aí. Então, vamos lá. O que você tem a dizer sobre isso, meu amigo Alberto? Eu acho assim, né? César, Vilela, Henrique, né? Nós somos aí cientistas, né? Estamos ligados com a ciência e é uma área super importante que levou a, basicamente, ao crescimento econômico da humanidade nos últimos 400 anos, né? A gente está aqui hoje, né? Nesse ambiente confortável, tudo por causa de ciência, né? Temos medicina, estamos chegando aí bem aos 50, ou mais ou menos bem, pelo menos, né? Por conta disso aí tudo. Então, né? O que levou diversos países, primeiro a Europa, depois os Estados Unidos e hoje a China, a serem esses países que eles são, foi o desenvolvimento científico e tecnológico. Com certeza. Beleza? Então, assim, é fundamental que um país invista em ciência para chegar a ser um país desenvolvido. O Brasil, por muito tempo, não pôde investir em ciência nem em universidades porque a coroa portuguesa não deixava esse negócio. Não deixava? Não, Simplesmente? Não deixava. Era proibido ter universidade no Brasil até um cara chamado Napoleão Bonaparte resolver invadir. Eu tinha que agradecer ao tal do Napoleão. Porque fez com que a família imperial portuguesa viesse para o Brasil e trouxesse... Viesse não, fugisse. Fugissem para o Brasil. Vamos falar a real. A real é essa. Aí a galera veio para o Brasil e trouxe instituições. Então, a partir da vinda da família real portuguesa, a gente começa a ter faculdades de medicina e de direito e coisa desse tipo, só que a universidade mesmo, ela é muito tardia no Brasil. Então a ciência e a universidade no Brasil é muito tardia, beleza? E isso faz com que o país esteja até hoje um pouco atrás, ou muito atrás, dependendo de como a gente olhar o copo meio vazio ou meio cheio, em relação à pesquisa científica e a crescimento econômico também. E vale colocar, quando você diz tardia, tomando como parâmetro, você não precisa tomar como parâmetro o resto do mundo, não. Tipo, Europa, Ásia, não. É tardia, tomando como parâmetro a América do Sul, né? A gente ficou para trás até com os nossos irmãos. Sim. Argentina, a Bolívia, Paraguai, Bolívia. A Argentina tem 5 ou 6 prêmios Nobel. O Brasil tem 0, por exemplo. Só para ter uma ideia, Chile tem prêmio Nobel, México tem prêmio Nobel. Então a gente está bastante atrás, né, nessa ciência de ponta, que é o que o Sacani chama de Big Science. Né? Então a gente está bastante atrás nesse sentido, mas a China está dando um exemplo agora para o mundo que em questão de 20, 30 anos, eles estão recuperando todo esse fôlego aí que eles também não tiveram por questão de guerra do ópio e uma série de coisas também. Então, assim, a gente está num momento, assim, tanto do país quanto da humanidade, que a gente tem muitos exemplos bons de países que desenvolveram cientificamente e cresceram, tanto lá desde o século XIX, quanto nos últimos 20, 30 anos, que é a China. E o que eu fico frustrado, não sei, eu queria ouvir até a tua opinião, César, também, é que eu estou na universidade, né, e eu não vejo essa velocidade, não vejo esse empenho aqui no Brasil da gente realmente acompanhar esse desenvolvimento científico e tecnológico. É sempre uma impressão que a gente está ficando para trás o tempo todo, meu cara. Eu vou até citar um exemplo aqui. Bom, no Brasil se faz ciência hoje, porém as coisas levam muito mais tempo de fato para acontecer. Perfeito. E eu quero citar um exemplo aqui, por exemplo, do satélite Amazônia, dos satélites. A gente sempre fala, e algumas vezes até o Sacani citou, né, da necessidade, por exemplo, que há do Brasil ter sua rede de satélites, seja para GPS ou outros fins. Contudo, para lançar um único satélite, um único satélite levou 12 anos. 12 anos para a gente lançar um satélite que já tinha uma tecnologia defasada, tipo uma tecnologia comparada a satélites lançados nos Estados Unidos ali da década de 80, 90. Então, aqui o Brasil, as coisas, por uma questão de que a burocracia também abraça as nossas instituições, acaba que tudo leva muito mais tempo. Mas, como eu falei, no Brasil se faz ciência e, apesar da burocracia, apesar do pouco investimento, acho que a gente faz milagre. Sinceramente, eu acho que a gente faz milagre no Brasil. Mas eu acho, assim, o que eu vejo, sabe, César, sabe, Vilela, é que a gente não pode ficar nesse discurso do milagre sempre, entendeu? Sim. Porque, assim, fica uma coisa do jeitinho. Exato. Então nós vamos dar um jeitinho, tem pouco dinheiro. Tá dando certo assim mesmo. Exato. Ruim, mas tá indo. Mas eu digo assim, a gente faz milagre assim. Eu digo os cientistas, não Brasil instituição. Eu sei o que você está falando. Não Brasil instituição, porque ainda assim se faz coisa boa. Sim. Mas é claro, muito aquém
muito aquém frente ao que é feito em outros países. E eu não quero me colocar em comparação com os Estados Unidos nem China, não, porque eles estão muito à frente. A gente pode pegar países que... Índia, por exemplo. Nossa, a Índia ultrapassou a gente já há muito tempo. Mas, César, eu acho que a comparação com a China ela é uma comparação válida, porque se a gente pega a China na década de 80 e o Brasil na década de 80, a China era mais pobre que o Brasil. E eles, em 30, 40 anos, tiveram um desenvolvimento absurdo, porque, claro, eles são uma ditadura, não é uma ditadura comunista, não, é uma ditadura capitalista, beleza? Sim. Eles são altamente capitalistas também. Mas que fica mais fácil você ter esse desenvolvimento de políticas públicas do que numa democracia, entendo isso. Mas mesmo assim, mesmo estando numa democracia que é mais lenta mesmo, e tá tudo certo, sou a favor da democracia também, eu acho que a gente está lento demais nessa história toda. Não, a gente tá muito lento. Eu acho que tem também um mercado de trabalho, cara, que não... A gente tem que entender que a ciência ela é a locomotiva que move todo o trem. Não adianta. Tudo aquilo que vem, tudo aquilo que você tem é depois da locomotiva. A ciência é o que vai trazer a tecnologia e é o que vai trazer o desenvolvimento para o país. E o restante das profissões, elas estarão alocadas como vagão dessa locomotiva. Então, quem vai para direito, quem vai para outras áreas, elas dependem da economia que está sendo levada com aquilo que a ciência está trazendo de inovação tecnológica para o país. Eu acho que existe uma falta de conversa do mercado de trabalho com as universidades, isso aí é uma coisa bem clara na minha cabeça, não ver a maneira que a gente trata os nossos próprios estudantes. Eu acho um absurdo, por exemplo, que a gente tenha bolsa de estudante para mestrado e doutorado. Como assim, bolsa de estudante? Os caras já são técnicos formados. É bolsa para um técnico formado, para um profissional formado. Já que só a nomenclatura, já deveria ser uma nomenclatura completamente diferente. O Henrique, técnico formado. Desculpa te interromper, mas isso aí que você está tocando é muito interessante nisso que ele está tocando, porque você vai para a Europa, um cara que é formado e vai fazer um doutorado, já tem direito trabalhista envolvido. Já tem uma porção de coisas que aqui no Brasil não tem. Aqui no Brasil, o entendimento é de que, tipo, tá recebendo bolsa, tá sendo pago para estudar. Esse é o entendimento. Né? E não só isso, você não tem os direitos garantidos dessas pessoas. Por exemplo, a menina engravidou no meio do mestrado, ela tá fora. Se ferrou. Né? Dependendo do orientador, o cara pode tirar assim de uma maneira abrupta e tal, e você não tem um plano exato para o que vai ser feito. Então, só nessa concepção, é uma concepção colonialista, né? Porque geralmente eram pessoas mais abastadas, ou a filha do papai, etc. Deixa ela estudando ali com um diploma pega-marido, algo parecido. Deixa ela estudando ali só para ficar quietinha perto da fazenda. Essa mente colonialista que foi sendo impregnada à universidade. Uma universidade também que foi sendo dada para pessoas que não trabalhavam. Quando você estuda num período integral, por exemplo, poucas vezes um trabalhador consegue fazer isso. Né? Você não tem horários adequados para essas novas pessoas. Quantos Einsteins nós temos que poderiam estar na universidade aprendendo e não estão porque, cara, não conseguem sobreviver dentro da universidade por conta do mercado de trabalho, etc. A China, a Rússia, eles têm investido muito no programa do famoso STEAM, né? Que são Science, Technology, Mathematical, Arts e tal. E a gente aqui no Brasil está comendo mosca, porque são 30 anos apenas que a China, há pouco tempo atrás, era inferior a gente em termos econômicos. Exato. E quando os caras começaram a investir em termos na China como economia forte, a China mudou completamente de produto Xing Ling. Hoje você tem a Xiaomi, você tem a BYD. Eu estava vendo outro dia, a BYD, se eu não me engano, ela emprega 70 mil doutores, cara. São 70 mil doutores, ou pelo menos algo parecido, o dia inteiro trabalhando em fazer novos produtos, novas patentes, como melhorar a bateria, como melhorar um design, como melhorar um vidro que vai no carro e etc. E, não Henrique, tem como competir com um carro desse. Sabe que ano foi fundada a BYD? 1995, é recente. Cara, é uma empresa recente. É tão recente assim? É muito recente. Né? E essa coisa, ela é muito recente e é esse desenvolvimento da China. Só que a China apostou realmente na universidade. E o que ainda me preocupa um pouco mais ainda, Henrique, nessa questão do mercado de trabalho, não é só no mestrado, no doutorado, mas é no mercado de trabalho quando essa pessoa se forma. Porque
Pega a China, pega os Estados Unidos, 70% da pesquisa e desenvolvimento é feita pela iniciativa privada, pelas indústrias, pela BYD, que nem você falou, tem 70 mil doutores na BYD, eu não conheci esse dado, mas é isso aí mesmo. Eu não sei se o dado está exato, mas eu sei que é uma quantidade absurda de qualquer coisa depois a gente corrige, qualquer coisa de data, alguma coisa que tenha sido imprecisa, a gente pode corrigir depois. Mas o fato é esse, são empresas recentes, que investem em pesquisa e desenvolvimento. Nos Estados Unidos você tem a Apple. Então, assim, pega os Estados Unidos, pega a China, 70% da pesquisa, né, em desenvolvimento é feita pela iniciativa privada. No Brasil, não. A maioria é feita por instituições públicas. Então, a gente acaba tendo os currículos dos nossos cursos, da biologia, por exemplo, muito voltados para a academia. Não, é sempre tudo muito voltado à academia. E isso é um problema. Eu acho, eu pelo menos... Esse é um assunto legal que eu gostaria muito de discutir, porque vocês sabem que eu sou um cara bastante atuante dentro da profissão e dentro dos conselhos. E esse problema é recorrente em vários cursos, como o meu, por exemplo, da biologia, onde você tem como auge na profissão tu ser um professor universitário. Perfeito. E aí o que acontece? Você tem profissionais, a maioria dos profissionais, é claro que tem um monte de exceções, mas a maioria dos profissionais que estão lá dando aula são pessoas que muitas das vezes nunca participaram do mercado de trabalho. Não aturaram um patrão, não aturaram um chefe, não acordaram cedo, não entendem como o mercado de trabalho funciona. Eu sou um bom exemplo disso. Tá aqui. Alguns, claro, tiveram a sorte de se manter em bolsas, etc., e passou como professor universitário. Outros realmente vieram de famílias mais abastadas. Como eu vi pessoas com sobrenome de nobreza dentro da universidade, não estava no gibi. E aí, essas pessoas não conseguem passar para os seus alunos como é viver o mercado de trabalho. E aí você forma um profissional que não sabe fazer nada. Eu pego um profissional da biologia, recém-formado, o cara não sabe a diferença do que é MEI, não sabe a diferença do que é CNPJ, como tirar uma licença, como tirar uma alvará. Ele não está preparado para o mercado de trabalho. E o que a gente precisa é justamente... Qual o sucesso da China? O sucesso da China não é só formar a galera da ciência, mas formar a galera da ciência que, quando sai já da universidade, está apta para ir para o mercado de trabalho, e aí esse ciclo continua. Veja, nós temos aqui no Brasil... porque, na verdade, tudo é investimento público, depois que vai vir o investimento privado. Primeiro ele é o público. Nós temos aqui, por exemplo, áreas como Macaé, onde você tem centros universitários de várias faculdades diferentes que poderiam ser os nossos polos, né, formando vales do silício, porque, primeiro, você traz estudantes trazem a grana para o município. Segundo, eles vêm de fora trazendo ideias novas. Terceiro, aquilo que eles aprendem, inovações que eles aprendem ou inovações que eles têm da própria cabeça, podem acabar trazendo indústria, podem acabar trazendo novidades e fomentando aí essas cidades. Ou seja, são os novos polos sendo construídos. Agora, é preciso que o governo entenda que esses polos são necessários, fomente esses polos para novos vales do silício aqui no Brasil, fomente startups, fomente esse tipo de ideia. Inclusive, eu sei que não é o santo graal, o empreendedorismo não é o santo graal, mas se você não investir no empreendedorismo também dentro da universidade, você não vai trazer pessoas com mentes novas trazendo o mercado de trabalho e aumentando a ciência. É fato. E existem iniciativas, né? Existem iniciativas dentro de universidades que são as famosas incubadoras e de lá, eventualmente... Bom, eu sou da física, tá? E eu sou o típico daquilo que você falou. É o mesmo problema da biologia. Eu sou o cara que começou a fazer a graduação, nunca tive atuando no mercado de trabalho de fato, fiz mestrado, doutorado e pós-doc, anos de pós-doutoramento para depois... cair direto na universidade. É uma seleção natural de bolsa, né? O famoso seleção natural de bolsa. Então, seleção natural de bolsa. É isso aí. Mas o que acontece? Você falou, de fato, quando a gente está falando de ciências básicas, como é o caso de física e biologia, não existe disciplinas como existem, por exemplo, no contexto das engenharias, que são profissões que são voltadas ao mercado de trabalho, de coisas um pouco mais práticas. E, de fato, deveria, porque a configuração de trabalhos hoje está mudando. Está mudando. Eu estou vendo muita gente formada em física, eu mesmo. Recentemente, eu terminei a orientação aí de um aluno de mestrado e um aluno de doutorado, ambos trabalhando com ciência de dados aplicada à astronomia, e IA e tudo mais, e estão hoje trabalhando em banco.
né? Então essa configuração está mudando. O fato é que as universidades elas têm que se atualizar em seus currículos para atender demandas sociais. E isso a gente não, eu pelo menos não enxergo dentro das universidades de um modo geral. As universidades não estão trabalhando, não estão enxergando o que de fato está acontecendo fora da sua bolha, né? Mas por Sim, quê? mas aí você tem um problema da falta de diálogo dos conselhos Isso, com as perfeito, universidades. Vou dar perfeito. exemplo, claro. Por que eu vou dar exemplo da biologia? Porque é minha área. Claro. A mesma coisa não acontece com medicina. O cara que está lá dando aula de medicina, ele é um médico, acabou de sair de uma operação, ele chega às vezes com um jaleco sujo para dar aula, ele muitas das vezes emprega vários alunos que ele acha melhor, tem lá os contatos com algumas empresas, esses alunos vão sair direto para o mercado de trabalho de alguma maneira, e ele vem do mercado de trabalho, ele entende o que é chegar atrasado, ele entende o que é aturar patrão, ele entende os horários, sabe? Muito diferente, por exemplo, de disciplinas como biologia, física, onde você, às vezes, para agradar determinados grupelhos, você não conversa com o que é o seu conselho, que é o que te dá a garantia de você agir com a profissão, e você começa a criar cursos como, por exemplo, curso de ecologia. Ecologia é uma especialização da biologia. Aí, de repente, eu crio um outro curso, sei lá, de paleontologia, como quiseram fazer. Mas paleontologia já é uma especialização da biologia. Ela é devidamente regulamentada. E aí, simplesmente, para agradar um determinado grupo, você cria uma nova profissão que não tem mercado de trabalho e que não vai ser amparada por um conselho. Isso é a falta de diálogo da universidade com os conselhos e dos conselhos com a universidade. E aí você bota um profissional na rua sem garantia nenhuma. Sem garantia... Porque qual é a importância do conselho? A importância do conselho não é o seu direito, não é garantir o seu direito. A primeira regra de qualquer conselho é o seu dever. A partir do momento que você se regulariza com o conselho, você tem obrigações profissionais, como, por exemplo, não cometer nenhum crime, não cometer nenhuma besteira ou algo parecido, para que você não seja destituído e seja impedido de trabalhar como biólogo, por exemplo. Porra, você só é biólogo se você tiver o conselho. Se você fizer merda, tu é expulso. Eu tô me sentindo um merda. Sabe Por que quê? porque não, física não tem conselho. Olha mesmo, né? Não, e não só não tem. tem conselho. Você sabe que físico foi regulamentada a profissão de físico aí há 2 anos? Ué? Não era. Simplesmente eu não tinha profissão nenhuma. Porque o físico, na verdade, Tava dentro de... professor. Ah, tá. Eu era professor. Mas o pior é que nem professor eu era, porque eu fiz bacharel. Eu não fiz licenciatura. Então, eu me formei em nada. Eu era um nada, mas enfim, ainda bem que eu fiz mestrado. Ou seja, você vê que não sobra opção, Sim. né? Não sobra. E aí tem um nenhuma. problema sério, porque quando uma profissão é regulamentada sem ter um conselho, significa que ela está apta a ser manipulada por políticos, por exemplo. Vamos supor que você tem uma profissão, como profissão de professor, que não é uma profissão de conselho, é uma profissão de formação. Por exemplo, para você ser biólogo, não basta você ter a formação. Você não é biólogo só porque você se formou. Você só é biólogo igual a OAB. Você precisa ter a formação e ter o registro no conselho. Aí você é um biólogo, assim como um advogado. Você tem que ter a formação e tem que ter a OAB, que é o conselho deles, para que você seja advogado. Quando você não tem um conselho para te regulamentar, como professor, por exemplo, você pode, sei lá, uma Câmara dos Vereadores instituir, olha, estão, sei lá, falando aqui sobre teoria de gênero, que é uma coisa que inventaram, que nem é assim que funciona. Então, não pode falar disso e daquilo outro dentro da sala. Ou seja, uma ação externa do legislativo pode ir direto dentro de um município ou algo parecido, ou um estado, e regulamentar a tua profissão sem ter o direito do conselho dizer, não, aqui você não mexe. Porque isso não acontece com a medicina. Vamos supor, por exemplo, a medicina. Algum vereador louco diga que, olha, antibiótico faz mal. Meu irmão, o conselho vai vir... Você está falando merda aí, o que vocês aprovaram não vale de nada, o que vale é o conselho. Pra cuidar, tem muita pseudociência até na medicina. Mas olha só, eu concordo plenamente contigo, Henrique. E assim, eu sou um cara acadêmico que eu também luto para esse contato maior justamente com o mercado de trabalho. Agora, realmente tem uma resistência interna. Em muitas universidades, por quê? Porque os professores são todos acadêmicos, praticamente. Porque eles são contratados para isso. E o cara, por exemplo, que é o professor de, vamos botar, de imunologia, que é uma coisa super importante, ele é obrigado, por lei, a dar um mínimo de horas de aula da disciplina dele.
Então, o que acaba acontecendo nas reformas curriculares, e a gente está passando por uma na Federal de Santa Catarina Biologia, é que muito desse arranjo é para todo mundo ter o seu mínimo de carga horária. Então, o cara da imunologia tem que ter a sua carga de imunologia, eu sou um cara da zoologia, eu tenho que ter meu mínimo de carga horária na zoologia. E acaba, Henrique, não sobrando muito tempo, no fim das contas, para justamente essas disciplinas que têm uma intersecção maior com o mercado de trabalho, porque ninguém contrata uma pessoa, né? Por exemplo, a gente não tem um biólogo, Henrique, no meu departamento para ter uma disciplina de empreendedorismo ou coisa desse tipo. Então, tem que mudar um pouquinho lei e tem que mudar filosofia e cultura de curso. E isso é uma coisa difícil de acontecer. Então é legal que a gente está falando sobre, né, num podcast que tem uma audiência bacana, assim, para a galera começar a se tocar um pouquinho. Porque o que acontece? A galera faz mestrado, a galera faz doutorado, profissionais altamente capacitados. E o serviço público não vai absorver mais essa galera. Não, hoje a galera está desempregada, entendeu? Sabe o que acontece? É uma tragédia, porque olha só, o governo brasileiro, Beto, o contribuinte... Ele investe Duda, centenas de milhares de reais na formação desse profissional que depois não trabalha na área que foi formado. É horrível, cara. Exato. É horrível esse negócio. Você lembra daquele vídeo que eu te passei da Duda Salabete, né? Lembro. Que ela fala que a universidade ela deveria ser... Não é para formar... É uma coisa assim... Duda, você me perdoa se eu interpretei errado, tá, o seu vídeo. Gosto muito de você. Mas tem uma fala que ela diz... Não, que a universidade ela tem que estar lá para acolher a pessoa, não é para ter uma profissão. Eu já acho completamente o contrário. A universidade, o nome já fala, é uma profissão, é um profissional. Se a gente começar a tratar a universidade apenas para acolher pessoas para passar um tempo lá, essa pessoa quando sai de lá faz o que da vida, velho? Não, faz o que da vida? Eu acho que isso é importante deixar claro nesse programa, já que a gente está tendo a oportunidade. Universidade, um dos objetivos é, de fato, formar para uma profissão, e a segunda é produzir conhecimento. E é nesse ponto que eu tenho uma crítica muito forte às universidades brasileiras, porque eu até acho, Henrique e César e Vilela, assim, em relação a essa questão da formação profissional, de fato, na biologia, por exemplo, imagino que na física também, não tem uma intersecção muito grande com o mercado de trabalho. Então tem uma série de coisas para melhorar na questão da formação profissional. Mas na parte técnica, né, por exemplo, eu sou professor de zoologia. Eu acho que a gente exagera na carga horária da zoologia, inclusive. A galera eu gosto. Eu também gosto. Eu também gosto. Na zoologia tu aumenta mais a carga Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Eu gravei ontem, por acaso, com a galera do Zoomundo também. Então eu adoro essa galera de zoologia, tudo. Mas assim, a gente também, né, tem a outra questão, né, que é a questão da pesquisa. Porque... problemas à parte que a gente tem na formação como profissional, a gente forma bons profissionais, né? Eu não quero, assim, eu vejo, eu me formei na Universidade de São Paulo, fiz doutorado nos Estados Unidos, assim, eu não achei que eu fiquei atrás de ninguém lá nos Estados Unidos. E a galera hoje das federais, que ampliaram bastante também nos últimos anos, é uma formação excelente. Então eu acho que a formação profissional técnica, né, de conhecimento é muito boa. Sim. A galera não tem o conhecimento do mercado. Aí, de fato, tá. Isso aí a gente tem que melhorar. Depende do curso que faz, né? Tipo, como eu falei, se for aquela profissão mais tipo engenharia, aí sim. Aí sim. Mas a outra questão, aí essa tecla que eu bato, que a universidade é um lugar de produção do conhecimento também. As grandes descobertas da humanidade, em grande parte, elas vieram da universidade. A galera não tem ideia disso. Às vezes a galera da minha família pergunta, né? Por exemplo, nosso ano letivo começa em março, de aula mesmo. Mas em fevereiro eu já estou trabalhando. Sim. Aí a galera pergunta, mas ô Beto, o que você está fazendo na universidade? Acho que ele só dá aula. Em fevereiro. Caraca, eu tenho você projeto... trabalha ou só dá aula, né? Exato. Você trabalha ou só dá aula? Pô. Eu estou começando um projeto de 7 milhões agora, de pesquisa com uma empresa, né, com a Petrobras ali. Então, assim, caraca, boa parte do meu tempo é para pesquisa, é para fazer divulgação científica, que eu estou fazendo também, César também, o biólogo Henrique, obviamente, muito mais. Então, assim, e aí tem a aula também. Só que a galera acha que é só aula, ou que é principalmente aula, mas não é. Não, então isso aí na verdade, na verdade negócio, ao contrário até. Na verdade, eu, pelo menos em minha atuação, eu vejo que o que eu mais faço, na verdade, é pesquisa. É o que eu mais faço dentro da universidade. E aí vale já dizer aqui que, de fato, pesquisa no Brasil, hoje 98%, tem esse número aí, vocês podem encontrar, só dar aquela... ir lá no Google, 98% de toda a pesquisa, de toda a produção acadêmico-científica do Brasil é realizado em instituições públicas. Eu digo instituições públicas porque isso inclui universidades públicas, sejam estaduais, sejam federais,
As Embrapas da vida, né? As Embrapas da vida, que são extremamente importantes e relevantes. Petrobras, E institutos de pesquisa como INPE, INPA e etc. E aí entra numa outra coisa também. A gente está falando aqui de mercado de trabalho e como que, então, as universidades vão preparar os seus alunos e tal ali para o mercado de trabalho. Porém, a gente vê pouca intersecção também do contrário. Tipo, você não vê, então, instituições particulares, privadas, investindo em pesquisa, ao contrário do que você mesmo já falou anteriormente. Perfeito. Aqui no Brasil... A universidade privada não faz pesquisa. A universidade privada não faz pesquisa, só que eu digo mais, você não vê empresa... É claro, existem parcerias, sim, existem parcerias. Então, o que você vê de vez em quando são empresas, elas precisam responder a alguma demanda, desenvolver alguma coisa, só que elas não podem perder muito tempo com aquilo, então elas vão chegar na universidade, vão fazer algum acordo com pesquisadores e professores ou institutos de pesquisa, e os professores vão envolver alunos, eles vão pagar uma bolsa, o que é legal, beleza. Só que também tem isso, porque também nós que trabalhamos em ciência básica, nós não somos incorporados pelo mercado. Porque o mercado no Brasil, as instituições privadas no Brasil não fazem pesquisa. Empresa, se diz, né? Empresas, de modo geral. Tem dois problemas aí, César. Um problema, eu classificaria ele como cultural, e o segundo problema é que a maioria das nossas empresas, as grandes empresas, são multinacionais. Isso. Então, quando eu vejo aquela galera, né, contra o Estado, falando assim, não, porque a empresa, basta ter a empresa e a empresa vai investir assim. Não, a empresa não vai investir em ciência em outro país. Você não vai ter a Sony, por exemplo, investindo no videogame aqui no Brasil para produzir aqui e vender mais caro para o Japão. Não, eles querem comprar o aço, o metal bem barato, para eles levarem para lá e venderem, sim, um relógio que vai trazer toneladas e toneladas de aço para cá. A tecnologia não vai sair da empresa de origem, do país, para investir aqui. Então, esse papo não existe. O segundo papo, eu acho que é do aspecto cultural de entidades filantrópicas que poderiam estar auxiliando além do Estado. Como, por exemplo, você tem algumas universidades americanas em que alguns ricaços filantropos aí conseguem, mandam grana e ajudam universidades por lá, né? E aí você vê algumas universidades como a americana... Às vezes ex-alunos, né, da universidade. Ex-alunos. Os caras mandam grana. Agora, aqui, eu inclusive vai ter uma discussão minha agora, aqui no Vilela com a Luísa Mel e etc., e eu fico impressionado com a grana que essa galera da Fofofauna, de um monte de dondoca, que o marido morreu. Os caras são bons, os caras conseguem. Tem dinheiro pra caraca, eles conseguem. A gente tem que aprender essa com galera eles. manda dinheiro para esse pessoal da Fofofauna, e é dinheiro, é troço bilionário. Eu sei. E aí ninguém no Brasil, culturalmente, nenhum ricaço, os nossos ricos não são intelectualizados, isso é um problema. Os nossos ricos não são intelectualizados. Não são mesmo. Eles não fomentam universidades. Eles botam grana lá para resgatador de gato e cachorro que tem dinheiro para caraca e nunca acaba o problema, ou seja, vivem do problema, mas não tem ricaço colocando dinheiro em universidade como filantropia, por exemplo, para que a gente tenha instituições, inclusive privadas, como você tem nos Estados Unidos, que recebem lá uma grana para poder manter Henrique, os alunos. Então, isso é cultural, velho. Eu soltei um vídeo ano passado falando exatamente isso, porque você tem pelo Harvard, que é uma universidade privada nos Estados Unidos, ela tem 50 bilhões de dólares, isso dá o quê? 300 bilhões de reais investidos, que é o chamado fundo patrimonial, e ela usa o rendimento desse fundo para pagar a custo de aluno, cerca de 1/3 da grana de Harvard vem desse fundo patrimonial. O resto é dinheiro de pesquisa e dinheiro de mensalidade. Então isso tem que acontecer, só que a gente não tinha também, Henrique, uma lei de fundos patrimoniais até recentemente. Se não me engano, ela é de 2019, e agora as universidades estão começando, né? Então a USP tem um já, e chegou já umas doações aí de uns 20, 25 milhões, aí uma galera tá pondo uma grana, não é bilhões ainda. Só que assim, as universidades fazendo a meia-culpa agora, elas são muito ruins, que nem o César falou, em vender o seu peixe também, né? Porque elas estão apanhando de tudo que é lado, a galera acha que só tem maconheiro, que só tem isso, que só tem aquilo, quando na realidade, dentro da universidade, é onde é produzida
90% ou mais da pesquisa no Brasil. As 20 melhores universidades brasileiras, sem exceção, são todas públicas. Sim. São todas estaduais aqui de São Paulo ou são as E, federais. consequentemente, a riqueza do país, né? Exato, Consequentemente, a riqueza. O que a galera não consegue entender e bate na universidade pública, que eles querem acabar com a universidade pública, Perfeito. é que essa riqueza que nós temos, a locomotiva que carrega o nosso país, vem da ciência que é produzida na universidade pública. Os Exato. caras querem... Você teve um projeto de um deputado na UERJ, o cara queria destituir a UERJ, acabar com a UERJ, Caraca. e pegar a grana da UERJ e colocar como voucher para a universidade privada. Já ouvi falar disso. Entendeu, já. né? Entendeu a treta, né? Não, e aí, assim, no outro ponto que você tocou, que eu acho legal também, Henrique, essa questão do investimento em pesquisa e desenvolvimento em empresas, César, é realmente nas nacionais. Então, eu dei uma olhada nos dados ontem, as principais que investem é Petrobras, Embraer, a VEG, lá de Santa Catarina, Braskem, tá? Mas ainda é muito, mas muito aquém do que se faz, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, assim, lá na VEG, a galera da engenharia da UFSC, por exemplo, até consegue um emprego. Sim. Só que assim, a gente tinha que ter umas 3 VEGs, entendeu? Tinha que ter umas 2 Embraer, não estou dizendo que tem que ter 2 de avião, mas assim, tem tanta tecnologia de IA, de carro elétrico, de uma série de coisas que a gente não tem praticamente nada no Brasil. sim. E por que não tem isso, cara? Porque a gente não tem universidade e não tem um plano de desenvolvimento nacional que a China fez para que a gente possa ter esse tipo de tecnologia. E aí o que acontece? A gente está dependente de commodities, basicamente, até hoje. Nada contra. Usa commodity, tá? Mas além da commodity, pode ter mais do que isso, né? Você vende commodity, os caras tratam aquilo lá e você compra... Depois você compra... É que nem o café, né? É. Você vende o grão, depois vem as cápsulas. As capsulazinhas absurdamente absurdamente caras. Exatamente. De repente, se Isso fosse é um dos exemplos, né? É um dos exemplos. Mas um plano de desenvolvimento nacional, como o Alberto falou, seria muito interessante, porque, por exemplo, vamos pegar aqui só do SUS. O SUS gasta bilhões, isso é dinheiro público, tá? Gasta-se bilhões comprando insumo da China. Você vai comprar seringa, você vai comprar máscara. Cara, você teve a Covid, o pessoal não estava andando na rua porque tinha que usar máscara. Máscara de pano, velho. Qualquer fábrica de calcinha em Nova Friburgo, que tem uma pancada, poderia produzir uma quantidade bizarra de máscara. Não, a gente teve que importar máscara de pano da China. Ou seja, de repente um plano de desenvolvimento nacional, onde você destinasse, olha, as empresas são obrigadas a contratar os serviços que seriam de produção brasileira, de pesquisa brasileira. Você poderia fomentar, sim, bastante a ciência. Porque a grana para investir você tem. O quanto... Vou dizer que a gente não poderia estar produzindo seringa, a gente não poderia estar produzindo máscara, a gente não poderia estar produzindo coisas com uma tecnologia muito melhor? Poderia, se o dinheiro tivesse aqui e fosse investido justamente nas empresas. Dar uma preferência para que empresas nacionais comprassem. E aí você teria a regra do Tostines, né? Ele é fresquinho porque vende mais ou ele vende mais porque é fresquinho? Ou seja, você injetaria uma grana em empresas nacionais que, por si só, investiriam nos nossos profissionais que poderiam estar produzindo uma ciência melhor. E uma coisa que poucas empresas sabem é que tem uma lei chamada Lei do Bem, lá de 2005, que você pode pagar menos imposto se investir em pesquisa e desenvolvimento. Não sei por que não é tão usada, talvez seja por uma questão de burocracia, né? Mas o que a China fez, que eu acho interessante, que é esse país incrível, que se industrializou em 40 anos e hoje é líder, né, em ciência, tecnologia e crescimento econômico, tem uma economia de 20 trilhões, 10 vezes maior do que a economia brasileira. Eles pegaram ali na década de 90, fizeram 2 planos para botar pelo menos 9 universidades no topo da lista das melhores do mundo. Tanto que a Universidade de Pequim hoje está entre as 15 melhores do mundo. Não tem nenhuma universidade brasileira, Não nem tem mesmo a 5 USP. chinesas entre as 10? Não, entre as 10 não. Acho que tem 5 chinesas entre as 50 primeiras. 5 chinesas entre as 50. Eles não chegaram tá. ainda nesse nível, Tá. mas estão chegando. Beleza? Então, eles basicamente... É como se no Brasil a gente pegasse as 20 melhores universidades. Pega a USP, pega a Unicamp, Unesp, pega as 10 primeiras federais e vamos focar nelas. Vamos pegar essas universidades que já estão estabelecidas. É isso que a China fez. E vamos investir pesado nelas em pesquisa e em desenvolvimento. E isso começou em 1995 na China. E hoje eles estão já entre as 15 melhores do mundo, formando essa mão de obra para a BYD, para essas empresas de tecnologia que estão liderando no mundo, cara. Dá uma tristeza, cara, porque você Dá uma pensa... tristeza, cara. Dá uma tristeza, Dá porque uma você pensa, frustração, a UFRJ quase fechou um tempo atrás aí, porque não tinha dinheiro para pagar a luz. Cara, você vai é comum você ir em universidade federal, você vai no banheiro, não tem papel higiênico, velho. É muito comum. Sim. Então, a coisa realmente, infelizmente, Buraco hoje mais no embaixo, Brasil, tá largado
às traças. Não é prioridade. Não é prioridade porque o Brasil tem ainda essa cultura colonialista, que o negócio nosso aqui é o que é de interesse das pessoas, de um modo geral, é vender commodity mesmo, é vender soja. Vocês acham que o fato da gente não ter uma preocupação militar grande também é um empecilho? Porque me parece que todos os avanços tecnológicos, parece que a indústria militar que também ajuda muito isso. Internet e tudo, principalmente essas coisas. Eu acho que é uma faca de dois gumes aí, nessa parada. Mas você entendeu o ponto de vista, não é questão do Brasil ter que fazer guerra, mas me parece que também a indústria militar, primeiro os caras pensam para isso, o uso militar, e depois acaba indo para outras áreas. Os Estados Unidos até hoje investe muito nisso, tá? Muito da pesquisa e desenvolvimento lá é justamente na área militar. Sim. Mas não vai salvar a pátria não, tá? Não, eu sei que não. É uma existe existe um problema da ala militar, que é o seguinte, por exemplo, os Estados Unidos têm esse grande problema. Porque investiu-se na pesquisa militar, mas em contrapartida, as empresas não são empresas estatais. E quando você está falando de empresa militar, isso é um problema sério, porque essas empresas começam a ter força muito grande, elas começam a intervir na política e não só isso, torna o produto totalmente caro. Você vê a China, por exemplo, investe nas suas empresas militares, mas são empresas públicas, né, todas comandadas pelo governo chinês, e aí eles conseguem produzir, por exemplo, um porta-aviões 10 vezes mais barato do que o porta-aviões americano é produzido, onde um avião, por exemplo, americano, ele tem uma peça de parafuso, uma porca produzida por outra empresa, todas são empresas particulares, e isso acaba encarecendo demasiadamente o produto. Claro que investir no militarismo vai aumentar a tecnologia, sem sombra de dúvida nenhuma, mas ela tem que estar na mão das empresas. Tem um ponto aí. Mas a questão que eu estava falando não é nem isso, é mais a questão de o interesse para investimento pesado em algumas coisas que vão demorar às vezes 10, 15 anos para dar lucro, como internet, como um sistema de localização, GPS. Isso passaria por questões de interesse militar. E agora inteligência artificial. E agora inteligência artificial. Aí vale colocar o seguinte, na verdade o Brasil tem tem a Marinha, então temos a Aeronáutica e temos o Exército. Todos têm as suas... Você não é militar? Não, lá no ITA? Não sou militar. Não, você não, mas o Instituto é militar, não é? O ITA está debaixo da FAB. Perfeito. O ITA está debaixo da FAB. Com que o César tem o telefone grampeado, para quem não sabe. Na verdade, estou grampeado aqui. Na verdade, estão de olho no que eu estou falando. E, de fato, existe sim essa preocupação, mas, mais uma vez, o que falta é investimento. Por exemplo, a Marinha... ela tem um projeto de desenvolvimento de um submarino nuclear. Existe isso, existe, e essa pesquisa e esse desenvolvimento vem sendo feito, só que para que isso seja feito com alguma agilidade, a gente precisa do quê? De recurso. E mesmo o Exército, mesmo as Forças Armadas brasileiras sofrem muito com cortes, cara, sofrem demais. E isso independe de governo, tá? Agora, a gente teve o Bolsonaro, Bolsonaro foi lá e deu... Não, cara, a gente sofreu ali com... Todos os governos... Todos os governos... Tem o ruim e o menos. Tem o ruim e o pior, basicamente. Exatamente. E seria muito importante. Hoje, eu estou lá dentro do ITA, existe hoje uma preocupação muito grande, na verdade, e estão buscando algum investimento, tanto o ITA quanto o IME, que o IME é uma outra escola de engenharia militar, onde eles vêm buscando investimentos fortes na área de informação, tecnologias quânticas, computação quântica, informação quântica e tecnologias quânticas como um todo, porque isso é um outro problema. Tanto inteligência artificial é um grande problema, é uma grande demanda, só que os caras já estão olhando um pouco mais para frente. Tem muita gente que diz que o problema da computação e tecnologias quânticas é como se fosse, sabe aquela coisa tipo daquele período em que estavam se construindo bombas nucleares. Eu esqueci, tem uma política que eu esqueci o nome agora, que está relacionada a isso. Vários países se envolveram, vários países investiram nisso, até que chegou no momento, parou, não pode mais. E tiveram países que ficaram para trás e não puderam desenvolver alguma coisa. Você está falando da assinatura da não proliferação. Teve a assinatura, o que foi importante, tudo bem. Só que hoje a gente... o que a gente está vendo acontecer?
um desenvolvimento muito grande na área de tecnologias quânticas e informação quântica, e mais uma vez o Brasil ficando para trás. E isso é questão de defesa. Exato. Por que isso é questão de defesa? Porque hoje um computador quântico com uma quantidade de qubits suficiente quebra uma criptografia clássica em questão de segundos, uma coisa que um computador clássico demoraria alguns milhares de anos para conseguir quebrar. Então, o Brasil, mais uma vez, ficando para trás. E existe, no contexto militar, essa preocupação. Eu estou assistindo isso acontecer, eu faço parte ali de algumas iniciativas nesse sentido. Mas, enfim, o que falta, no fim das contas, sempre é dinheiro para pesquisa. É sempre o que carece. Mas tem uma coisa interessante aí a respeito da soberania nacional também, né? Porque quando você fala, por exemplo, não tem como não ter uma tecnologia militar, ou não tem como não estar na mão dos militares e ter uma grana muito alta, pública, para uma produção de um tokamak da vida. Um tokamak, para quem não está ligado, seria o santo graal da utilização da energia. Você faria uma fusão nuclear, uma fissão nuclear, né? Acho que é fusão. Uma fusão nuclear, desculpa. Isso. A fissão é o que você tem hoje com o urânio. Você faria uma fusão nuclear. Tipo Dois átomos, né, deutério e trítio, basicamente dois de hidrogênio, que se chocariam formando um de hélio, e parte dessa matéria perdida, né, que o hélio tem a massa menor do que 2 de hidrogênio, essa massa... Está estudando física, Henrique? Alguma coisa. Está estudando física? Alguma coisa. Não, peraí, vamos mudar então. Vamos trocar aí. Físico Henrique, fale. Vai lá, Físico. O que acontece? Você teria a possibilidade de produção de uma energia que, hipoteticamente, seria limpa. Você tem uma grande quantidade de energia sendo produzida, o que poderia substituir, o que, no final das contas, iria para uma turbina, exatamente como funciona uma usina nuclear ou uma usina hidrelétrica. Rodaria uma turbina e geraria energia elétrica. Sim. Só que a gente está falando de uma quantidade absurda de energia elétrica. Mas, para isso, você tem que aquecer o material ao ponto deles virarem plasma, e aí você está falando de uma temperatura que pode ser 5.000 graus Celsius, a temperatura equivalente aí. Mas você sabe que tem iniciativa dessa no Brasil, né? Mas só de estudo. Mas não. Existem tokamaks no Brasil. Só que a questão é que não são eficientes ainda. Agora, por exemplo, a China investiu bilhões e bilhões de tokamak. Qual o problema do tokamak? Dessa matéria, desse plasma que está a 20 vezes a temperatura do Sol, ela não pode colar em nenhum lugar. Ela não pode ficar dentro de uma panela. Ela tem que ficar em algum ponto sem tocar em nada. E para isso, eles têm vários ímãs que, por IA, agora a China está dominando bem isso por IA, os ímãs vão se controlando para que aquele plasma fique num ponto sem que ele toque em nada, para poder gerar energia. Eles já conseguiram colocar isso por 16 minutos. Se a China consegue construir um tokamak, gerando energia, que é quase que infinita, porque não é energia infinita, mas seria muito barata, seria um país que vai ter energia elétrica a preço de banana, a preço de custo. Isso colocaria a China num patamar que a gente nem consegue... É como se eles tivessem descoberto a internet. Sabe? Botaria eles numa posição completamente... Isso precisa de ação militar, precisa de ação do governo de soberania nacional. Por que de soberania nacional? Porque, Vilela, não vai pensando que é simplesmente vamos investir em ciência, a ciência vai rodar por si só. Não é assim. Exato. Tanto que a energia nuclear brasileira, ela foi boicotada pra caramba. A gente comprou energia, a gente comprou a usina da Alemanha e eles passariam a tecnologia pra gente e, de repente, um general nosso foi morto, hipoteticamente, aí, não se sabe, por um cara do Mossad. A gente teve um problema que só no governo militar se resolveu, porque, cara, a energia nuclear não é para... O Brasil, a gente tem um físico aqui para falar, o Brasil está entre os top 10 de produção de energia nuclear. Nós temos o know-how para a produção de energia nuclear. E por que a gente não rasgou o país com ferrovias e acoplou a energia nuclear em vários pontos do país? Porque não é tão simples. Não é tão simples porque você tem que ter soberania. Senão, os Estados Unidos não deixam, a galera não deixa, e por aí vai, de repente, o general morre. De repente, o general Otton é preso, o almirante Otton é preso. Sabe, é assim que acontece. Henrique, o que você fala de soberania é peitar os caras e garantir que isso aconteça? É isso? Eu acho que também. Porque provavelmente
os caras têm poder de fazer sanções em relação a isso, se eles não quiserem. Não só sanções, mas como eles fazem... Você viu na época do Obama, ele fazendo espionagem com a CIA, com a Petrobras, etc. Quando a gente fala em ciência, não é simplesmente chegou na academia e fez... Não, a soberania nacional tem que estar em jogo. Você tem que ter ação governamental, inclusive militar, para poder manter a nossa ciência. Em Resende tem um instituto ali onde eles enriquecem urânio. É uma tecnologia totalmente nacional e vieram, né, comissões de tudo que é parte. Esse que é o problema. Quando a gente está falando de energia, quando a gente está falando de enriquecimento de urânio, e está falando de energia em nível nuclear, todo mundo aponta e todo mundo quer saber o que está acontecendo. Então o pessoal vem aqui para ver se está sendo, se isso está sendo feito para fins, como é que se fala? Para fins pacíficos. E é claro, como o Henrique falou, provavelmente, porque a gente tem o know-how, a gente tem a tecnologia, a gente faz isso melhor do que qualquer um no mundo todo. Vai resolver um problema para a gente absurdo. Por que não? Por que não fazer? Fazer e espalhar isso pelo Brasil inteiro, né? É uma pergunta que se faz. Claro que em termos de energia, é que a gente também tem uma matriz energética limpa de hidrelétrica muito boa. Então, será que precisa? Mas essa é outra pergunta, né? Deixa eu fazer. Precisa de origina... Não, deixa eu fazer. Ô, César, deixa eu te perguntar que pode te ajudar a responder, que eu tenho uma curiosidade e aí você já responde tudo. Tá, beleza. Por que nós não temos uma Uraniobras? Uma Uraniobras, então, poderia ser. Mas precisa, essa é a dúvida. Não, vamos lá. A gente precisa de usina nuclear. Hidrelétrica não é energia limpa. Ponto. Não. Não é energia limpa. Ela é mais limpa, é menos suja, vamos botar dessa maneira. Isso eu quero saber, peraí. Não é limpa. Não é limpa. Não, tem um problema de reservatório, eu sei. Não é só problema de reservatório, não. Desculpa. Vai. Sempre me venderam a ideia de que hidrelétrica é energia limpa. Me expliquem isso daí. Não, deixa eu falar. Não é energia limpa. O ano passado, eu fui em Sinop, conversar com um cara que ele é altamente especialista em sensoramento remoto e ele entende muito da área de meio ambiente e tudo mais e tal. Vamos colocar a coisa. A gente produz muita hidrelétrica porque nós temos uma capacidade hidrelétrica muito grande por conta da quantidade de rios. Perfeito. Ponto. Agora, uma hidrelétrica, além da questão da enchente, do desmatamento e alagamento, você também tem por causa do alagamento, exato, e esse é o grande ponto. Você tem assoreamento do rio, ou seja, toda usina hidrelétrica ela tem tempo de validade. Por exemplo, a Itaipu, ela a princípio vai funcionar por 150 anos e já se passou 40. Pensando numa construção, numa obra daquela dimensão, você pensar, aí temos mais. Ela polui, porque o que acontece? Em particular a Itaipu ali, aquilo encheu muito rápido. Então, debaixo daquele lago gigante, tem muita matéria orgânica que está se decompondo. Tá. E essa matéria orgânica que se decompõe, ela vai produzir gás metano, que é um gás muito mais estufa do que, por exemplo, o CO2. Eu não estou dizendo que esse é o grande problema do país. Eu concordo com tudo isso, mas numa hidrelétrica você nunca vai ter um Chernobyl. Você não vai ter um Fukushima. O risco... Você sabe que o Brasil teve que assinar um acordo ali com a Argentina e a Argentina se preocupou pra caramba. E você sabe que a Itaipu é ambiente de segurança nacional. Porque se vazar aquele negócio, você deixa Buenos Aires debaixo d'água. Mas eu acho assim, o que eu quero dizer, assim, não existe uma fonte de energia 100% limpa. Eu concordo contigo. Não existe. Mas entre carvão, entre o risco de acidente nuclear e entre hidrelétrica, eu voto na hidrelétrica. É a minha preferência, assim. Né? Eu pergunto qual que é a tua preferência. Se você tivesse que escolher entre essas três. Solar. Ah, perfeito. Não, beleza. Tá. Entre essas quatro, eu vou na solar também. Beleza. Dependendo Solar porque você põe nas casas, você já tem cidades, enfim. E não que seja uma energia totalmente limpa também. Eu já vi gente... Aí é uma coisa extremamente complexa, mas... Poluição visual, essas coisas. A nossa existência, ela polui. Não, tudo tem impacto, eu concordo. Eu acho que o desafio da sustentabilidade, tanto na produção de energia, de alimentos, é você escolher o alimento ou a fonte energética que tem um impacto menor, porque qualquer um vai ter.
Sim. Mas para manter empresas de grande porte, você tem que ter energia. A energia solar não é suficiente. Na verdade, o que a gente tem que fazer é ampliar a nossa base energética. Isso é Perfeito. fato. E a minha pergunta não foi respondida. Eu quero saber por que nós não temos uma Eletrobras, se isso não é só soberania nacional. Não, eu acredito. Na verdade, eu sou uma pessoa que acredita, sim, que a gente poderia pensar em, pelo menos, ter mais algumas usinas Nós somos o país que mais tem urânio. Sim. Nós pelo que eu entendo, que foi me falado, eu não sei se é uma realidade, estou aqui com um físico para conferir, é que o Brasil teria condições de sustentar, por exemplo, toda a América Latina, se tivesse utilizando energia nuclear em larga escala. Eu não sei te passar essa informação, eu realmente não sei te passar essa informação. O que eu sei, como você falou, o Brasil tem know-how, o Brasil poderia ter mais usinas nucleares. Porém, eu entendo também que a gente tem um grande problema residual, que é o que resta, o que sobra disso. O que fazer então, com isso? O que fazer com isso. Você vai armazenar de forma segura por séculos, só que assim como acontece com uma usina hidrelétrica, tipo, o que você vai fazer com isso daqui 100 anos? O que a gente vai fazer com isso? A gente pensa daqui 90 anos. Só que Mas radiação a China já está fazendo, anos, né? a China já está fazendo com tório, né, velho? Eles já estão utilizando tório ao invés de urânio. Sim, eu não sabia. Mas essa questão, Henrique, que você falou de urânio, tem uma coisa chamada terras raras também, né? Então essa coisa, ela é super interessante e eu acho que bate nessa questão de soberania nacional, porque se tem um país que tem uma reserva bacana de terras raras, é o Brasil. Né? E parece que o país não está aproveitando essas terras raras da maneira... Porque em termos de soberania nacional, acho que o Brasil fez certo em escolher, por exemplo, o petróleo como, né, de ter um certo controle sobre a exploração de petróleo de maneira semelhante que a China fez. Minério, nem tanto. Agora, terras raras, eu sou um pouco leigo nesse assunto, parece que é uma coisa que está aberta aí para quem quiser pegar esse negócio, né? Então, acho que é uma coisa que tem que pensar um pouco Sim, também. mas acho que a gente não tem a tecnologia para separar as terras raras. Nem os Estados Unidos têm, cara. Aí eu confesso minha ignorância, eu não sei aí como é que é essa Eles questão. mandam, porque a terra rara não é tão rara. Elas Sim, existem não é. lá. Exatamente. O problema todo é você separar esse material. Você precisa de trabalhar isso quimicamente para poder separar os elementos que você quer separar. Os elementos estão lá. E quem que faz isso com primazia? A China. Os Estados Unidos, quando captam terras raras, eles mandam para a China. Grande parte para poder eles devolverem separadinho. Mas aí, Henrique, volta naquilo que a gente estava falando no começo. Investimento em pesquisa, investimento em pessoas, formação, porque a gente é capaz. Aqui no Brasil tem muita gente boa que pode ser capaz de aprender como fazer e a gente desenvolver uma indústria que seja capaz de fazê-lo. O que eu acho que não pode realmente é, mais uma vez, ser a fazendona, né? Tipo, vamos pegar e vamos vender as nossas terras raras para os Estados Unidos. Para alguém cuidar, vai vender bruto, não vai nem refinar. Não, então, isso é que não pode. Isso é que não pode. É engraçado, né? Quando você fala de refino de droga, parece um monte. Pra trabalhar. Vai ter o Brasil é bom nisso. químico para trabalhar, velho. Aí você tocou num ponto e o Brasil é bom nisso. Mas assim, como é que resolve esse problema? Acho que você pegou no ponto legal, César, que é a questão que falta dinheiro, né? Concordo plenamente. Mas acho que não é só dinheiro. Porque não é que falta, né, cara? A gente já teve momentos de maior investimento que a gente também não deu pulo do gato. Na minha opinião, né, eu bato nessa tecla, eu também acho necessário uma reforma universitária. Beleza? Porque eu queria ouvir até a tua opinião, Henrique. Eu acho, né, as federais assim muito colegião, assim. Eu vou ser bem honesto contigo, né? Eu não vejo aquele espírito de universidade, né, voltado tanto à pós-graduação. A gente é tudo em volta do ensino da graduação e nunca da pesquisa, sabe? A pesquisa e a pós-graduação parecem um extra. Só que aí você vai para Harvard, você vai para Yale. 2/3 dos alunos são de pós-graduação, 1/3 é de graduação. O Brasil é o inverso. Seja a Universidade de São Paulo, seja a Federal de Santa Catarina, é 2/3 na graduação, 1/3 na pós. Tudo bem, a pós-graduação e a pesquisa no Brasil foi mais tardia, eu entendo isso perfeitamente. Só que mesmo assim, tudo gira em torno da graduação. Só que não é na graduação que a gente vai ter o desenvolvimento de pesquisa, é na pós-graduação que esse negócio vai acontecer. Mas você sabe que para mim fica até difícil falar isso, porque eu vivo uma realidade você vive na pós-graduação mais, né? Não, eu tô mais na pós, mas não é só isso não. O ITA acho que tem pelo menos duas ou 3 vezes mais alunos de pós-graduação do que de graduação. O ITA é muito famoso pela graduação. E por isso que ele é o ITA? Será que não? Sim. E no fim das contas a gente tem muito mais aluno de pós-graduação do que de graduação. O ITA, na verdade, é quase que um instituto de pesquisa mesmo. Lá a prioridade é pesquisa. A prioridade é pesquisa. Não, eu não estou dizendo que todas as universidades tenham que ser assim. A galera, talvez de casa, acha que tudo que se chama universidade no Brasil é universidade, mas não é.
A maioria das universidades são centros universitários, na verdade, não as federais, as estaduais, né? Mas a maioria das privadas, por exemplo, não tem pós-graduação. Muitas até se chamam universidade, mas tecnicamente são centros universitários. E está tudo certo. É lá que você vai aprender uma profissão. Você vai ser biólogo, você vai ser médico, você vai ser advogado e não tem a pesquisa. A Estácio, por exemplo. Né? A Estácio, lá no Rio de Janeiro, é uma universidade, porque ela tem pós-graduação. Mas o resto da Estácio no Brasil são faculdades e são centros universitários. Beleza? Que é para você realmente aprender ali a sua profissão e não para fazer pesquisa. E não tem nada de errado com isso, né? Não estou criticando esse negócio. Agora, nas federais... Sim. Assume que você está criticando. Não estou criticando. Tá, sim. Não, estou brincando. Não, eu tenho umas críticas. Não. Os centros universitários, eles são importantes. Sim. Porque eles estão lá à noite, por exemplo, quando muitos dos alunos trabalhadores podem assistir aula. Eu dou aula no noturno na federal também, tá? Mas não é o acesso para essas pessoas é maior, o EAD é mais desenvolvido, então a galera consegue fazer curso EAD. Então, muito, né, 3/4 basicamente das matrículas do ensino superior no Brasil são em centros universitários, eles são importantes. Eu não sou um cara que malha a Estácio, ela tem a sua importância ali no nicho de universidades. O que eu estou dizendo, minha crítica é nas universidades de fato, as chamadas universidades de pesquisa, que essas se dizem universidades de pesquisa, especialmente as federais, mas elas não são totalmente. Porque a ênfase continua sendo na graduação e não na pesquisa e na pós-graduação. E se a gente mudar isso, que é o que a China fez, é o que os Estados Unidos e a Europa já fazem há muito tempo, eu acho que a gente dá um salto em ciência e tecnologia no Brasil que eles em mudaram, crescimento econômico. Separaram? Eles mudaram unindo ou mudaram separando? Porque, assim, eu entendo... Não, tem que ser tudo junto, cara. Tem que ser tudo junto. Sim, tipo, as coisas se complementam. Mas a filosofia... Ok. Mas você não tem, por exemplo, na universidade, eu não enxergo isso no Brasil, a universidade focada no modo profissional. Você tem uma universidade que o cara chega lá numa continuidade de uma pós. Inclusive, a pós no Brasil ela é tratada como você conseguir algo melhor no mercado de trabalho. Olha, não consegui trabalhar ainda como biólogo, então vou fazer uma pós aqui. Não consegui com o meu mestrado, vou fazer um doutorado, porque isso aí não foi suficiente. Não consegui com o meu doutorado, vou fazer uma pós-doc. Aí 4 pós-doc depois, talvez ele consiga entrar no mercado de trabalho. Então, assim, eu tenho visto as pós-graduação não como uma pesquisa em si, mas como do tipo, olha, eu preciso de algo melhor para entrar no mercado de trabalho. Mas, Henrique, por falta de opção, é isso que você está dizendo. Não, falta de opção. Eu entendo que o Henrique, eu entendo o que você está falando, só que aí você está colocando o foco ali no aluno. Mas pós-graduação, independentemente do que o aluno, independentemente do aluno estar lá por uma questão de falta de opção, ele vai fazer pesquisa. E ponto. E tipo, a gente falou, né? 95% da pesquisa que se faz no Brasil. Essa pesquisa, César, ela não fica um pouco defasada? Porque, veja, você vai ter que partir sempre da linha de um orientador, ao ponto de que, se você primeiro vai para o mercado de trabalho, você está bem sucedido no mercado de trabalho, você entende os anseios do mercado, você tem novas soluções, novas ideias, e trazer essas ideias para volta com o seu orientador, não uma pós-graduação, dizer, olha, isso aqui está acontecendo ali, a gente está precisando disso aqui, vamos melhorar isso. Isso não aceleraria o sistema do que simplesmente pega um aluno qualquer e o cara vai progredindo dentro da universidade só porque ele quer a bolsa. Sim, isso acontece. Eu só estou dizendo o seguinte, que o cara, independentemente, mesmo com isso, ele vai acabar fazendo uma pesquisa e as pesquisas que se fazem nas pós-graduações... Mas aí não é uma pesquisa não vira uma pesquisa de excelência. Não, vira, cara. Assim, toda pesquisa é válida. Mas é uma pesquisa de ciência de base. Eu acho assim, mas a pesquisa em ciência de base é pesquisa de ponta. A gente não pode confundir ela as coisas do tipo... Ela tem que existir, mas ela sempre vai ser só pesquisa de... Não, mas ela não é só... Ela não é só... Mas Henrique, pega, por exemplo, pega a penicilina. Penicilina, o cara descobriu por acaso. Ele estava assim... Então, eu entendo o que você está dizendo, que parte da pesquisa tem que ter uma ligação, já vou te passar a palavra, Celso, só um pouquinho, ligação com a academia, com a empresa. A gente vê isso nas engenharias, na Federal de Santa Catarina, por exemplo. Tem que ter mais também na biologia. Agora, sim, eu estou tentando aqui fazer
ser o juiz dessa história toda. O que o César está dizendo também é importante. Porque assim, claro a pesquisa básica pura, vamos botar dessa maneira, Sim. basicamente para saciar a curiosidade humana, que é o que eu faço. Também eu trabalho com importante. pesquisa, eu trabalhei com água viva, cara, porque eu estava curioso para saber como é que é o ciclo das águas vivas, que talvez não tenha, assim, num primeiro momento, nenhuma aplicabilidade. Essa também é importante, porque numa dessa, Sim. o cara descobre a penicilina, que foi o que aconteceu lá. Mas você não acha que só pesquisa de base não é um problema? A gente só Não, Acho, não, mas vamos não, lá. acho que tem vamos as lá. as duas. Não, mas vamos lá. Deus. Esse que é o ponto. Já vou chegar num ponto que eu acho que traz uma solução para o que você está falando. Mas pesquisa de base é extremamente importante, basta a gente ver a história. Ele acabou de contar aqui uma história aqui do quão importante é a história também das vacinas. Nasce com pesquisa de base e tantas outras, cara. Tipo, se não fosse pesquisa de base feita ali em meados do século XIX, ali, que envolvia o eletromagnetismo, a gente não teria nada do que tem aqui hoje. Evolução né? do Darwin? Exato. Então, Qual é a aplicabilidade? mas eu já vou chegar nisso. Agora, é o seguinte... Também se faz pesquisa no sentido de desenvolvimento tecnológico. E se faz muito. É que assim, vou colocar uma coisa aqui. Eu vivo uma diferente. Eu vivo uma outra área. Não é que é uma questão de outra área. Vilela vai ser o juiz agora. ITA, cara. Não, O só ITA deixa eu por si só já é algo Não, para o mercado de o que- trabalho, o que velho. eu- Vocês trabalham com engenharia de avião. vocês Então, fazem mas tudo aí, cara. mas Você eu já quero, tá no eu mercado de quero trabalho. colocar uma realidade Não é que o meu existe. caso do Alberto, entendeu? Não, mas eu quero colocar uma realidade que existe no Brasil. Existe pesquisa voltada a desenvolvimento tecnológico também. Eu vejo ali, a gente tem um grupo de plasma ali que tem parceria com uma porrada de empresa. É uma coisa, o LPP, faz até uma propaganda deles aqui. Cara, é parceria com tudo que é empresa. E também a gente tem pós-graduações voltadas à área de engenharia, que é desenvolvimento tecnológico Mas aí você está me dando um exemplo e corroborando com o que eu falei. Também Sim. não é importante Não, é ter super, pesquisa, é super. além de pesquisa de base, também ter pesquisa voltada ao mercado de trabalho? Então, Aplicado, vamos que a lá, galera vamos fala, lá. né? Aplicado? É super, e qualquer centro de excelência que você for, como eu considero que o ITA você for no MIT, você vai ter pesquisa no sentido de desenvolvimento tecnológico e também pessoas fazendo pesquisa de base. Então você vai ter de tudo, e isso tem que existir. Agora eu vou chegar num ponto aqui, que aí entra muito no que você está falando, que é numa coisa que eu, sinceramente, acredito que o Brasil deveria investir quando a gente fala em pós-graduação, que são mestrados e doutorados profissionais. Aí esse sim, diretamente, tipo, onde eu não tô preocupado em publicar artigo, cara, eu tô preocupado com patente. Com produto. Esse que é o grande problema do Brasil. Cara, se for pegar na minha área, na física, cara... Concordamos. Física teórica, cara, o Brasil é um dos países que mais publica em física teórica no mundo. Agora, vai ver patente, cara. O Brasil não tem patente, velho. Não sai patente. Porque para ter patente, você precisa ter um investimento nesse sentido. Vamos investir, então, em mestrados, doutorados profissionais, que são mestrados e doutorados de chão de fábrica, que vai atender às demandas de indústrias, enfim, de empresas, Você de modo falando geral. até me arrepiou aqui, hein? Você falou bonito pra caraca. Obrigado. Ele falou com uma Vote em mim. Eu votaria em você hoje, cara. Adorei. Esse ano tem eleição. Né? E uma coisa que a gente não para pensar é que os cientistas, a gente, não participa do debate público. E o Wesley, numa palestra lá na UFSC, né, em março desse ano, falou isso lá para o público, porque a gente fica debatendo a importância da ciência, por que não tem investimento, tudo que nós estamos falando aqui, entre nós, beleza? Um ou outro podcast, já agradeço, Vilela, nos recebe para ter um pouco mais de audiência para esse tipo de tema. Só que assim, agora quantos cientistas... eu acho que para... Tipo o Galvão, por exemplo, estão lá no Congresso, porque é lá que a lei é feita, cara. Não, mas eu vou fazer mais do que isso. Eu vou fazer... Os candidatos vão passar por aqui e eu vou querer que vocês façam as perguntas certas sobre esses assuntos. Boa, tamo junto. Tamo junto. Então, assim, eu vou pautar os caras também com esses assuntos. Porque é importante e provavelmente ninguém vai perguntar. Boa. Então, vai de vocês também fazerem as perguntas certas para todos os candidatos. Eu vou depender de vocês também. Eu vou te mando Eu lá no nem WhatsApp. queria falar que talvez eu venha, mas tá tudo beleza. Venha como? A candidato? Sim, pô. Pra quê? Pra quê? Cara, eu já vim candidato a deputado federal, inclusive uma das minhas bases foi justamente transformar a bolsa universitária em salário de pesquisa.
o que já mudaria muita coisa. Nossa, isso é sensacional. Isso seria uma bandeira que eu defendi bastante. Defendi bastante essa bandeira. Isso seria maravilhoso, porque, primeiro, você já trata o ego do cara bem diferente. O cara não foi para o mestrado para ser bolsista. Ele foi para ser um profissional técnico. Ele vai ter a garantia de um profissional técnico, como, por exemplo, férias, 13º, auxílio, caso, por exemplo, uma menina engravide ou algo parecido, todas as regalias e o título, né? Trabalhou como profissional, como pesquisador. Sim, perfeito, muito bom. Que é uma diferença muito grande. Isso são propostas bastante interessantes para dentro da academia. Além disso, o que eu tenho visto em todas as áreas, o Vilela, são pessoas sem a menor formação acadêmica falando sobre ciência, conservação ambiental, pessoas que literalmente não sabem nem por onde a galinha mija. Nossa, tem muito. Falando sobre o meio ambiente o tempo inteiro, porque virou uma coisa do tipo torcida. E onde foi que a gente perdeu a mão? Quando foi que os cientistas deixaram de fazer parte da discussão? Nós simplesmente não fazemos mais parte da discussão. Perfeito. A gente ou está trancado na academia, ou alguém que nunca participou. Você vê quantos presidentes vão no museu? Quantos visitaram o Instituto Oswaldo Cruz? Quantos visitaram o Butantan? Eles não vão no museu. Não vão no Museu de História Natural. Sabe, é isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que conhecem lá dentro para poder fazer o seu trabalho. Não, e assim, a gente ter uma plataforma ou ter uma oportunidade de falar isso, porque até agora, né, eu comecei a ir em podcast faz uns 2 anos. Não tinha também, era assim, com os colegas, e dali não vai sair nada, assim, então... Não chega no público. Não chega. Né? E o podcast é bacana. Agora, Henrique, você vai apoiar aí uma eventual reforma universitária para a gente tornar os currículos mais modernos? Eu não só apoiaria, como virou sabatina agora. Propostas claras para a mudança de currículo. Perfeito. Propostas claras, inclusive uma formação profissional técnica muito maior para quem é universitário, para que esse cara tenha ideia de como funciona o mercado de trabalho. Eu não tenho como continuar formando, por exemplo, biólogos que o cara não sabe, por exemplo, montar uma empresa quando sai. Eu contrato o cara, vem cá, monta um laboratório para mim. O cara não consegue montar um laboratório, ele não sabe o que é alvará, ele não sabe coisas básicas. Tudo isso eu aprendi na porrada, velho. Tudo isso eu aprendi sozinho. E eram coisas para ser ensinadas na universidade. E tem mais. Vamos falar sobre a perspectiva da universidade e universidade para todos? Pô, por que a universidade pública não está trabalhando final de semana com aula final de semana? Por que não está trabalhando com aula de madrugada? Eu dou aula sábado, eu dou aula de campo sábado. Mas é exceção. Mas é uma coisa rara. Mas sou uma exceção. Eu sou um dos poucos. É uma exceção. Eu tô à noite, estou aos sábados, mas a maioria não está, realmente. Ô, Alberto, quantas vezes você não já ouviu falar de pessoas que às vezes chega vindo do trabalho para uma universidade? Eu já presenciei isso, tá? Do professor chegar e falar assim para ele: você precisa decidir se você trabalha ou se você estuda. Como se a outra pessoa tivesse opção de não trabalhar. É colonialista a universidade, ela ainda é colonialista. E o pior, a solução que se vende para a universidade pública, porque não tem como. Tudo aquilo que vem de tecnologia, mesmo que seja de empresa privada, ela primeiro veio do público que investiu no privado. Então tudo vem, a ciência toda ela vai vir do público no final das contas. E o que se faz para resolver esse tipo de situação? Você pega bolsas, e esse é o pior erro que esse governo cometeu, que é dar bolsas em universidade particular. Ah, mas aí você salvou a vida de um cara lá que ganhou uma bolsa no FIES, uma parada dessa da vida. Beleza, ok, tu melhorou a vida dele. Mas em contrapartida, ao invés de você ter comprado aquela universidade particular falida, que estava realmente falida, você começou a sustentá-la com o dinheiro do governo, você transformou ela e essa galera que está lá, crescendo com as universidades particulares, mais cedo ou mais tarde vão tentar tirar a universidade pública da jogada. Porque é assim que funciona. Nós vamos atacar. Não, mas por outro lado, assim, só fazendo o outro lado, as públicas, eu estou numa pública, a gente hoje não teria condições, porque assim, as públicas têm mais ou menos um quarto das matrículas do Brasil, se eu não me engano. E 3/4 aí, 75% são as privadas. Não daria também, sabe, Henrique, para a gente abarcar toda essa galera do ensino superior, porque o Brasil mudou, né? Se eu não me engano, a gente tinha 7% das pessoas em 2010 com ensino superior, hoje já passou de 20%. Eu acho que assim, né? Eu estou numa pública, mas eu também acho que assim, as particulares são necessárias no ecossistema de ensino superior e sem elas, eu não sei se a gente consegue chegar nesse nível. Se elas fossem necessárias, elas se mantinham sozinhas. Elas não se mantêm sozinhas. É dinheiro do governo. Mas então, se ela está falida, o governo compra. E aí monta uma universidade pública ali. Será? Mas aí sim. Mas aí tem toda uma questão, beleza,
se tivesse dinheiro sobrando, eu concordo contigo. Mas Cara, olha quanto que se gasta de bolsa. Olha quanto que se. Você está falando do FIES, né? Provavelmente. Né, o dinheiro é bizarro. Ó, vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui os dias letivos do ensino fundamental. Tu pega a criança, tu bota ela para estudar em janeiro, antes do carnaval. Muita da economia desses pais vem de alguém que está trabalhando na praia, que está aproveitando as férias, etc. Aquela criança perde as férias para ir, antes do carnaval, entrar numa sala de aula e ficar olhando para a cara do professor que não está dando matéria nenhuma. Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque os dias letivos foram impostos politicamente, porque donos de escolas particulares simplesmente entendem que se você não tem ali a criança estudando o tempo inteiro, o pai não vai pagar. Se o pai não vai pagar, só vai pagar depois. Só vai pagar depois. E aí você faz um ano com dias letivos excessivos. Tudo para agradar escolas particulares. E não para por aí. Vamos colocar mais lenha nessa fogueira? Todo município e todo estado, o secretário de educação, ou ele é alguém que é dono de escola particular, ou ele foi posto lá por um vereador que foi posto por uma escola particular. 99% deles é assim. E você acha que isso vai melhorar a escola pública? Nunca a escola pública vai melhorar. Porque tem interesses particulares no meio. Mas tornar tudo público também, você acha que é a solução, Henrique? Se o particular é bom, ele se vira sozinho, mostra que é melhor e ganha mais. E ganha, pô. É livre mercado, então, pô. Não vamos acreditar. Mas a gente tem uma população brasileira. Assim, mas. Pega a Estácio, né? Eu conheço algumas pessoas que estudam na Estácio. A mensalidade, eu não lembro qual era o curso, não é uma mensalidade absurda. A gente está falando ali, não lembro se é 200, 300, 400 reais, assim. Então, assim, a questão é que a gente também tem uma população no Brasil, Henrique, que é muito pobre, né? A gente tem, assim, a massa brasileira realmente, ela ganha muito pouco, né? Então, esses 200, 300 reais não é fácil para essa galera. E eu entendo. Claro que a gente poderia ampliar. Eu acho que isso é criar o ovo da serpente. Você acha mesmo? O que a China fez? Foi investimento público, concordo. Investimento público. Isso é soberania nacional, cara. Essa galera entra para a política e destrói a universidade pública. Se destruir a universidade pública, você perde a produção científica. Você está quase me convencendo. Isso é fato. Inclusive, esse deputado que propôs a destruição da UERJ e a criação de vouchers para universidades particulares, ele foi posto lá com investimento de universidades particulares que estavam bancando a campanha dele. Tu entende? Esse é um problema. Isso é questão de corrupção, né? Aí já é conflito de interesse. É lobby, né? É lobby. É lobby. Isso é lobby. É assim que funciona a plutocracia. E aí você destrói. Se você destruir a universidade pública, você destrói a ciência no Brasil. É simples. Sim, assim. Eu sou um defensor incondicional da universidade pública. Isso aí, né? Só para deixar claro aqui. Eu só acho que eu só não sou contra a ter um ecossistema de ensino superior com privadas também, né? A China botava seus alunos para fora do país, tipo a Revolução Meiji, que o Japão fez, pega a galera, vai para fora. Eles voltaram para dentro do país e hoje as universidades chinesas são melhores do que as universidades internacionais. Sim. Eles com dinheiro do Estado, concordo contigo. Com dinheiro né? do Estado. Mas tem privada também, tá? É menos e não são tão top, mas também tem. Agora, nos Estados Unidos, Harvard, a maioria das grandes, não todas, são privadas, né? Então, assim, depende. E aí eu volto naquele assunto que a galera não doa no Brasil. Né? Só que assim, para onde teria que ir a doação no Brasil? Para as públicas, porque as públicas são as melhores. Então, tendo esse mecanismo, acho que a gente consegue ter um pouco mais de fonte de recursos. Né? Eu acho isso interessante, porque aí vem o dinheiro do governo mesmo, que tem que vir, e que acho que está vindo errado, está vindo para uma expansão e não para uma melhora. O meu prédio está caindo aos pedaços, por exemplo, eu tenho falado isso aí, acho que é um erro desse governo também não alocar na reforma emergencial da infraestrutura das universidades federais, está alocando para ganho político, para dizer que fez mais 10 campi, que fez mais 10 institutos federais, que eu não sou contra se tiver dinheiro sobrando, obviamente, mas está deixando os prédios cair ao pedaço. Só que se tiver o dinheiro do fundo patrimonial, porque o Brasil, cara, tem 300 bilionários
Tem 300 pessoas no Brasil que tem mais de R$1 bilhão. Nós estamos falando de gente que tem ilha, cara. Temos o Vilela aqui, de gente por exemplo. que tem. Não, nós estamos falando de gente Cara, que tem. eu tô com tá falando 999 milhões, 900. Tá faltando 1 milhãozinho. Tá faltando 1 Então, milhãozinho. Vamos ajudar o Vilela hoje, ele já vai deixar o cheque aqui para a Federal de Santa Catarina. 10 milhõezinhos, eu já faço lá uma reforma no meu prédio, Vilela. Será que eu tenho que falar que é mentira, que alguém vai acreditar? Não, ou não? é capaz de acreditar. Senão É daqui a capaz de pouco tá acreditar. o Léo Dias falando. Léo Dias. Daqui a pouco vem o cheque do Bamerindos. Ô, Vilela, tu sabe que eu fui acusado, Bamerindos! tu sabe que eu fui acusado de ocultar patrimônio, né? Então tá Sério? beleza. Pô, É, valeu. então. Eu acompanho aqueles debates lá. Na verdade, os- não é debate, os é amigos rinha, não né? ocultam É rinha. Vocês produzem rinha ali, né? Não é debate. Não, aquilo. ali não, aqui também, porque vai ter aqui no Vilela, calma. Sim, Ah, vai ter Eu rinha, não, vai ter não vamos rinha. estar aqui, vai ter rinha aqui no Vilela. Mas eu fui acusado de ocultar patrimônio, pô. Eu vi, sacanagem. Você sabe que esse tema todo aí que vocês estão. Eu fiquei meio bugado, porque ao mesmo que eu tava concordando com o que você tava falando, mas eu concordo com o que Vai que o votar em Henrique mim, tava, vai votar em mim, não tem tá jeito. falando Não, também. vota em Alberto. Agora, Com Alberto, o Brasil dá certo. Olha, agora, pronto, já tem um contigo ponto aí. aqui que você tocou, que você falou, a questão da expansão. Esse governo, ele trabalhou muito na questão da expansão universitária. Isso foi muito importante, foi bacana e tal. Só que hoje a gente está vivendo um problema muito sério, que é, cara, os cursos, eles não estão fechando o número de vagas. Sim. Você tem universidades grandes com campus, por exemplo, mais no interior, em cursos importantes, como, por exemplo, engenharia elétrica, que teriam 40 vagas para serem ocupadas e ocuparam 25. E isso está acontecendo, eu vi acontecer isso na Unesp. E vários. Isso por quê? Isso resultado um pouco da pandemia e porque está saindo muito mais barato para os pais manter os filhos em casa pagando uma EAD do que pagar um deslocamento do filho e fazer o filho fazer a universidade longe. Então eu acho que aí também cabe o seguinte, ao invés de expansão, vamos pensar numa questão de demanda social e vamos nos atualizar um pouco e fazer como, por exemplo, vou citar aqui um exemplo da UEM, tá? Que é a Universidade Estadual de Maringá, lá no Paraná. Eu não sei se a UFSC também deve ter e tal, mas expandir é óbvio que não é o melhor, não é o mais ideal, né? A gente sempre gosta dos cursos presenciais, mas a gente começar a partir um pouco para a ideia de alguns cursos, pelo menos em AD, para trazer também esse pessoal para o público e para a gente atender um número maior de pessoas. A gente não tem, acho que não tem tanta necessidade realmente de expandir mais. Concordo. Existem formas da gente atender mais, sem Mas ter aí- que expandir mais. Eu acho. Mas aí vem daquele problema que a gente tinha falado antes. A universidade não conversa com o conselho e o conselho não conversa com a universidade. Para que você tenha vagas universitárias, você tem que olhar a demanda do mercado de Claro, trabalho. com certeza. Eu não posso ficar entupindo. E isso é um problema também da universidade particular, viu, Alberto? Porque eles entopem pelo valor do curso. Do tipo, o cara vai fazer biologia e vai tacar. Tem gente interessada em fazer, vai tacando aí. Não, isso tem que ter um plano nacional. Isso tem que ter um acordo entre a universidade e o conselho para diagnosticar o mercado e ver quantas vagas você vai abrir para que não tenha um excedente de profissionais que vão ficar com a mão na frente e outra atrás porque não tem trabalho. Isso acaba. A demanda é uma lei de oferta e demanda. Isso tem que ser avaliado e não é feito. Não existe ciência para isso. É feita a moda caceta. É feito muitas das vezes para agradar coordenador de curso, é feito muitas das vezes porque agrada a universidade particular, porque bota um monte de gente lá porque é bonitinho fazer biologia. Isso é um problema sério, tem que ser resolvido. Mas Sim. a expansão também tem um cunho muito político, porque você Sim. vê o número: 10 novos campi, 100 novos institutos federais. Isso aí não é uma decisão técnica, é uma decisão política. É política. Só que aí, assim, a pessoa lá daquele lugar onde vai ter um novo campus, o candidato a deputado, o que quer que seja, ele vai falar isso na eleição este Sim. ano. Ele vai chegar e vai dizer: olha, eu trouxe para cá o Instituto uma Federal. bosta Então, assim, isso. por quê? Porque reformar a infraestrutura que as universidades federais já têm e que estão caindo aos pedaços não dá voto. Eu posso citar um exemplo absolutamente ridículo que aconteceu numa universidade onde eu trabalhei, e eu não vou aqui citar nomes para ninguém ficar chateado, mas pense o seguinte: você tem uma cidade que tem um campus de uma universidade, um campus bom, bem estruturado e maravilha. Por questão política, abriram outro campus da mesma universidade a
menos de 30 quilômetros daquele campus, um campus menor, com 2 cursos. E um deles era um curso que já tinha no campus universitário que já existia. Não, a Federal... Então, isso tudo só por uma questão política. Isso é absurdo. Isso é dinheiro público jogado na lata do lixo. Para agradar coordenador de curso. Para agradar coordenador de curso. A Federal do Rio Grande do Sul está com o departamento de artes lá caindo aos pedaços e estão abrindo um campus novo em Caxias do Sul. Nada contra se tiver dinheiro sobrando, mas assim, conserta primeiro o que tem. Sobrou dinheiro, aí você expande se for necessário. Só que não é a política. Está tendo uma expansão sem cuidar daquilo que já foi, que já foi feito. Eu acho assim, César, Henrique, a expansão que teve lá de 2003 até 2014 foi legal. Ali era o momento de expandir. Agora é o segundo pulo, é o segundo salto, que é o salto na qualidade. É pegar essa estrutura que existe. Upgrade na qualidade da estrutura. Pegar esses professores que foram contratados, que é o meu caso. Eu sou dessa época da expansão ali de 2008, 2009, beleza? Só que assim, eu me sinto subutilizado na universidade, porque eu tenho know-how para fazer pesquisa. Não fala isso não, cara. Oi? Não fala isso não. O quê? Você se sente subutilizado, eu fico triste. Não, subutilizado, assim, eu sou um cara, eu gosto da aula. Eu gosto Podia utilizar ele para tocar lá também na universidade, né, velho? Não, já faz o cover do... O meu assim, a gente vai cantar Infinita Highway daqui a pouco. Mas assim, ó, se o Vilela deixar, né? Eu não sei se ele permite aqui. Não pode. Não pode. Então, mas assim, ó, eu tenho o meu DNA é pesquisa. Eu gosto de fazer pesquisa. Eu também, por acaso, gosto de dar aula e gosto de fazer divulgação científica, extensão, então eu não estou triste na minha carreira. Mas assim, o Estado brasileiro, o Estado de São Paulo, porque eu tinha bolsa aqui da FAPESP, e o Brasil investiu uma grana em mim, como investiu em você também, beleza? E eu não acho que a gente está utilizando o nosso potencial de pesquisa como a gente poderia. Por quê? Porque não tem estrutura para isso, meu cara. Entendeu? E tinha que utilizar. Também tive bolsa FAPESP. Nem tempo, porque vocês são onerados pra caraca, velho. Vocês trabalham dando aula e trabalham pra caceta fazendo pesquisa. E não é só isso não, Henrique. Muito onerados burocracia. No tempo. Isso, a gente mexe com burocracia pra caramba. A gente mexe com coisas que estão relacionadas às burocracias da universidade. A parte administrativa é tudo o professor que faz, tá? Você sabe disso. Sim. Eu sinto Gasta assim, seu sabe? tempo todo com isso. A gente está numa sessão de desabafo aqui, né? O Vilela é o nosso psicólogo, aí daqui a pouco ele vai dar o laudo pra gente. Mas assim, o outro desabafo que eu vou fazer aqui, a burocracia, ela suga uma energia, meu caro, que tu não acredita. É como se o córtex aqui, que a gente devia estar usando de maneira bastante criativa para fazer pesquisa, aí você tem que ficar fazendo uma burocracia. Desculpa. Aquela reunião que poderia ser um e-mail, né? Cara, reunião do departamento. Poderia ser um e-mail. As minhas reuniões de departamento, a gente não discute nada, tô falando assim, praticamente nada estratégico de universidade. A gente discute carga horária de disciplina, carga horária de professor, memorando que tem que analisar. É uma burocracia atrás da outra por 2 horas, aí ninguém aguenta mais. Chato, eu não sei como é que é a tua reunião de departamento, mas a minha sim. Lá a gente a gente tem um chefe de departamento lá que é muito gente boa, resolve um montão de coisa. Pessoal, ele nem chama reunião. Aqui, ó. Olha essa planilha aí, vê o que vocês acham. Responde esse formulário aqui. Como é que são as reuniões aqui, Vilela? Reunião aqui é call, né? Que o pessoal fala, entra cada um da sua casa e a gente fala. Maravilha, maravilha. Mas tem muito, não? Teria que ter mais, viu? Teria que ter mais? Teria que ter mais. A gente faz reuniões separadas e com uma galera. Entendi. As separadas são mais produtivas. Não, mas a burocracia, eu vejo assim, uns exemplos, né, de pesquisa. A gente teve recentemente um projeto com a União Europeia. O que a galera lá levou dias para resolver, a gente precisou de meses. Então, e isso é cultural também, né? Isso é uma dificuldade, porque a burocracia no Brasil, a gente já nasce sendo basicamente engolido pela burocracia. Então, a gente não consegue muitas vezes nem imaginar como é que é viver uma situação em que você não tem essa burocracia toda. Eu vivi nos Estados Unidos. Você vai lá, quer comprar um computador e não pedir o computador, não tem problema. Você compra lá o computador, porque é o que você sabe que precisa para pesquisa naquele momento. Lá na frente você justifica. Mas aqui não, aqui você tem que pedir uma autorização. Aí leva, sei lá, quanto tempo para sair a autorização. E às vezes não sai a autorização. Então, assim, essa é uma mudança cultural que também tem que ter. Porque o que o país tem que entender, e as universidades têm que entender, é que a burocracia tem um custo. E esse custo é o custo da agilidade da pesquisa. Então, quando a gente consegue resolver a burocracia, o meu concorrente nos Estados Unidos, na Europa ou na China, já fez a pesquisa, já está com a patente, entendeu? Então, a gente perde muito tempo nessas atividades que a gente chama de atividades meio. Então, boa parte assim, do que acontece na universidade é atividade meio. É você, basicamente, por exemplo, eu vim aqui no Vilela.
quando eu voltar para a Federal de Santa Catarina, tem um sistema lá que eu vou ter que botar. Ó, no dia tal, estive lá, fiz um podcast. Ah, é? Sim. Sim, a gente tem que pedir autorização para vir. Tem que pedir autorização para vir. Porque assim, hoje é um dia de trabalho meu. Entendi. Beleza? Então eu tenho que pedir uma autorização para o meu chefe, com alguns dias de antecedência. Ele sempre concede, porque sabe que é uma coisa de divulgação científica que eu faço. Quando eu volto lá, eu tenho que ir lá digitar um negócio, coisa assim. Beleza. Aí a galera fala, mas é só fazer isso. Mas assim, cada podcast que eu vou, eu tenho que fazer isso. Qualquer merdinha, desculpa falar a palavra, qualquer coisinha que eu faço, eu tenho que botar nessa... Anota aí. O nosso podcast é merdinha. Anota aí. Não. Pra mim ficou muito claro, não ficou? Eu me senti mal. Henrique. Agora eu me senti mal. Não, Henrique, você ouviu? Não, só um minutinho. Henrique, você ouviu claramente o que ele falou. Eu ouvi, cara. Mas o podcast não o é, entendeu? Eu estou dizendo que além de podcast, que são coisas absolutamente incríveis. Ele tem isso, Vilela. Ainda mais um podcast, Vilela, de um cara O que é Alberto chamado... ficou vermelho. Eu tô vermelho. Ele ficou vermelho. O Alberto ficou super vermelho, velho. Tô brincando. Um podcast de um cara que é escritor. Eu tenho o livro dele, inclusive, lá. Liga os pontos ali. Eu li o livro. Exato. Então o cara é escritor. O cara tem toda uma carreira ali que vocês não imaginam. E tem um podcast chamado Inteligência Limitada, que está entre os 5 maiores do Brasil, minha gente. Estão sabendo disso? Não. Me redime. É o maior. Não É o tá entre maior. os 5. É o maior. Cara, eu vou ficar quieto, que eu tô só... É o maior. Melhor É o ficar maior. quieto. Mas não tá É o errado. maior e O maior tá... melhor. Tá entre os 5. O maior tá entre os 5. Eu tô tentando me redimir com o Vilela aqui, cara. E só tô me afundando. Não, relaxa. Foi Mas- só pra zoeira. Pronto, o Eu não vou Alberto ser mais- acabou com a é minha divulgação- última vez aqui no Alberto acabou Inteligência. com a divulgação científica no Brasil. Agora ninguém da ciência vai ser chamado no podcast do Vilela. Sacanagem. Não, eu acho que os podcasts têm que chamar mais cientistas. Mas eu entendi o que você cara. falou, cara. Essas pequenas coisinhas Enche o de saco, burocracia, cara. cara. Não é só isso, né? Cada coisinha que você tem que fazer. Por exemplo, a gente tem que pedir permissão, preencher uma planilha, para depois escrever um relatório, porque veio aqui. É uma coisa chata. Eu entendo que é necessário, tipo, afinal de contas, não posso simplesmente sumir do meu trabalho, né? Do ambiente do meu trabalho. Por que não? Eu fui para São Paulo fazer cara, Para que a gente tem que ficar pedindo permissão para qualquer... não, é que, fazer uma assim, coisa que mais é do uma nosso vez, mais uma trabalho, vez, entendeu? eu vivo uma realidade que é um pouco distinta, porque no ITA isso é muito simples. No ITA Você pede autorização pro seu chefe para ver peço. aqui? Pede também. Não, peço online, aí ele já vai, autoriza, a gente finaliza isso em segundos, depois tem um relatório que é online. Na verdade, só recebo o relatório pronto e só concordo. E acabou. O meu online também, assim. Talvez seja então, reclamando de barriga cheia, mas isso é até eu queria não ter fácil. isso, entendeu? Mas a gente também tem que pensar o seguinte, né? Qual trabalho que você pode sair simplesmente Tá bom, sem tô falar com o reclamando de barriga chefe? cheia, eu vou ficar quieto. Não, mas tem uma coisa que poderia melhorar. Eu tô de castigo aqui, 5 minutos aqui no cantinho, sem falar nada. Eu vou ajudar o Alberto agora. Tem uma coisa que poderia melhorar muito. Por exemplo, você precisa de fazer você precisa dar aula. E dar aula é muito sacrificante. E o que é menos sacrificante de dar aula é ir lá e passar a matéria. O que é mais sacrificante é você corrigir prova, fazer diário de aluno, ver aluno. Então, assim, deveria ter um outro profissional que não o professor, que averiguasse tudo isso. Que averiguasse a entrada do aluno, a saída do aluno, o diário do aluno, a nota do aluno. Você pegou num ponto você nefrálgico, cara. Você chegou lá e deu a aula, meu irmão, e acabou. Nos Estados e aí Unidos você... assim, lá você tem, se chama Teaching Assistant. Eu fui quando fiz doutorado. Você ganha uma grana para isso. Então o professor chega, ele dá uma aula de 1 hora, 2 horas, sai da sala. Quem dá as aulas de laboratório era eu, o aluno de doutorado. Eu que corrigia as provas dos alunos, eu que fazia os atendimentos dos alunos. Eu agradeço ter feito isso, porque a galera acha que é um abuso dos alunos de pós-graduação, mas eu agradeço ter feito isso porque me deu experiência didática antes de eu entrar na universidade. Eu acho excelente essa ideia. E o aluno de pós-graduação ele já sabe que vai ser abusado de qualquer maneira, né? Então... Não, calma. Agora é a tua vez de falar coisa. É um abuso consentido, né, velho? Mas assim, Vão ser 2 de castigo aí agora. Só também colocando aqui, também no Brasil, aluno que tem várias modalidades de bolsa, tá? Mas aluno que tem bolsa CAPES de doutorado é obrigado a fazer uma coisa que se chama estágio de docência, né? Então, que é justamente isso. Perfeito. Então, meio que isso existe. E eu tenho que assumir, eu faço isso com os alunos. Eu ponho eles para corrigir uma prova. Mas eles são obrigados também a entrar em sala de aula, eles têm que dar aula também.
Então, mas pouco, né? Não, pouco, não pode abusar, não. Mas isso existe, de alguma forma, isso existe, mas o que não anula em nada a questão de que a gente está afundado numa burocracia absolutamente bizarra, porque, como eu falei, dentro da universidade, cara, tem professor hoje que tem que fazer levantamento de patrimônio. Cada patrimôniozinho, cada cadeira na universidade, você sabe, tem um número de patrimônio. Eu sei. E eventualmente ano a gente um tem que professor se monta uma Tem um comissão, inventário. tem um Isso, inventário. todo ano. Então, você não tem um corpo secretariado que faça o levantamento. Então, todo ano você tem que fazer o levantamento de todos os bens da universidade. E quem que monta essa comissão? São professores, cara. Eu não vou nem falar ainda bem que eu nunca fui convocado para isso. É o próximo, né? Porque senão aí o pessoal vai ver aqui, vai assistir e falar, não foi ainda? Agora você falou, cara. Agora já era. Agora já era. Cada um falou sua besteira aqui, pronto. Agora eu vou falar sério de novo. Então, e na minha sala, quando eu entrei na Federal, cara, tinha sabe furador de papel? Tinha um furador de papel patrimoniado, assim. Hoje melhorou, tá? Mas melhorou. ainda tem mesa patrimoniada, cadeira patrimoniada, e todo ano tem uma técnica administrativa, no nosso caso é uma funcionária técnica administrativa. Aí ela passa em todas as salas e checa material por material para ver se está tudo lá, certinho. Mas assim, a gente tá aqui metendo pau, mas assim, eu também olho o copo meio cheio. Eu acho assim, a gente tem um ecossistema de universidades no Brasil, a gente tem agências de fomento à pesquisa, CAPES, CNPq, FAPESP, aqui em São Paulo. A gente tem um monte de coisa que funciona também, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar nos detalhes aí, detalhes importantes de reforma universitária e de aumentar essa grana, que eu acho que a coisa vai pra frente. Eu acho que também, porque às vezes a galera assiste, boa. a gente metendo pau aqui por 2 horas, ou sei lá quanto tempo que a gente tá aqui, a galera acha que o Brasil acabou. Não é isso, né? Tem muita coisa legal. Não. A ideia é pra melhorar o negócio. A universidade pública, como a gente já falou aqui, a universidade pública, é da universidade pública que sai a maior parte da pesquisa Aqui, que é feita no Brasil. Paper na Nature, capa da Nature, lá da galera da UFSC. Tá aqui, ó. Isso aqui é a minha revista mais conceituada do mundo aí, Marina Eirota, o Bernardo Flores, lá da nossa pós em ecologia. Uma pós que não tem 15 anos, cara. Então. Uma pós aí que eu acho que ou não tem 20 pelo menos, e já está publicando artigos. Então, assim, o potencial humano, o capital humano a gente tem no Brasil. Beleza? Quais são os empecilhos? Eu listaria burocracia, é um. Falta de grana, que você já levantou, é outra. E uma estrutura universitária que dê mais condições de fazer pesquisa, de produzir o conhecimento que talvez precise de uma reforma que o Henrique vai fazer lá no Congresso Nacional a partir do ano que vem. Um bom desenvolvimento